Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Nordeste News. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos agora aos principais destaques de hoje. Alagoas vai contar com o Observatório da Desinformação para combater fake news e proteger a democracia. Reajuste salarial para profissionais da educação básica da Bahia é sancionado. Vítimas desarmam e agridem e colocam pimenta no rosto de ladrão durante tentativa de assalto em Teresina. Polícia Federal combate esquema de fraude contra o INSS em Maxaranguape. Todos os detalhes a gente conta agora. O Nordeste News está no ar. Vereadores de Aracaju aprovam um empréstimo de 161 milhões de reais para a compra de ônibus elétricos. Juliana Silva. Os vereadores de Aracaju aprovaram em primeira discussão um projeto que autoriza a Prefeitura a contratar um empréstimo de 161 milhões de reais para a compra de 30 ônibus elétricos, uma usina de energia solar e 15 carregadores. 20 vereadores votaram a favor e 4 contra. Durante a votação, surgiram os questionamentos sobre o financiamento, como a falta de informações sobre o banco e a taxa de juros, além da quantidade e o custo de usinas elétricas. Alguns também sugeriram que o empréstimo poderia ser usado para comprar mais ônibus a combustão, mais modernos e menos poluentes. Por outro lado, defensores do projeto destacaram a necessidade de melhorar o transporte público na cidade e a importância de adotar ônibus não poluentes, sugerindo que outros aspectos do transporte deveriam ser discutidos separadamente. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa que é especializada no contrabando de imigrantes. O grupo atuava no envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos por meio da fronteira com o México. Acompanhe. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 26, a segunda fase da Operação Rancórnia, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada no contrabando de imigrantes brasileiros, especialmente do Maranhão, para os Estados Unidos. O grupo facilitava a travessia ilegal pela fronteira com o México, cobrando altos valores das vítimas. A investigação, realizada em parceria com a agência norte-americana Homeland Security Investigations, revelou que os criminosos aliciavam moradores de diversas cidades maranhenses, incluindo crianças e adolescentes. A Polícia Federal deflagrou no dia de hoje a segunda fase da Operação Rancórnia. Essa operação teve como objetivo desarticular um esquema criminoso que contrabandeava pessoas do sul do Maranhão, do estado do Maranhão. Ela foi deflagrada em 5 estados no Brasil e também com a cooperação internacional nos Estados Unidos, com apoio de uma agência de polícia americana. Essa operação tem uma importância uma vez que ela tem por fim acabar com um esquema criminoso que trabalha em cima dos sonhos das pessoas. Então as pessoas saem do Maranhão com a expectativa de conseguir uma melhor vida nos Estados Unidos e na verdade elas são exploradas economicamente por conta desse sonho. Então ela tem um objetivo social importante e a gente espera que essas pessoas sejam criminalizadas com operação, com essa investigação. Foram cumpridos no Brasil 16 mandados de busca e apreensão e uma prisão. E nos Estados Unidos também, conjuntamente, foi cumprido um mandado de uma das lideranças que reside lá nos Estados Unidos, com apoio, como disse anteriormente, da polícia americana. Foi acompanhada pela nossa diretoria de cooperação internacional em Brasília e por meio de um acordo internacional onde foi possível haver a cooperação de dados da investigação que está em andamento no Brasil com a investigação que também tramita conjuntamente nos Estados Unidos. Então é um esquema que já funciona há bastante tempo, alguns anos. A primeira fase dessa operação foi deflagrada em 2022 com prisão também de alguns alvos.
E esse esquema criminoso continuou funcionando e agora a gente acredita que a gente consegue dar um fim, né, dessas pessoas que exploram o lado econômico, a expectativa que as pessoas têm de melhorar a vida. Os migrantes contraíam dívidas com juros abusivos para financiar a viagem. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro. Mais de 50 policiais federais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em 5 estados: Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, Distrito Federal e Espírito Santo. A Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de 14 milhões de reais em bens e ativos dos investigados. Essa operação decorre de um acordo de cooperação internacional celebrado com as autoridades americanas, que visa justamente desarticular esse esquema criminoso que já promovia a migração ilegal de mais de 250 maranhenses, incluindo no mínimo 80 crianças ou adolescentes. Essa organização criminosa ela tinha um caráter transnacional, pois envolvia integrantes no Brasil, no México e nos Estados Unidos. Essa atuação conjunta realizada pela Polícia Federal com a HSI resultou hoje no cumprimento de 16 mandatos de busca e apreensão nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Distrito Federal, Rondônia e Espírito Santo, bem como o cumprimento de um mandado de prisão pela agência americana nos Estados Unidos. Essa operação ela culminou na prisão dos 2 principais líderes da organização criminosa, um maranhense que ocorreu na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, que foi coordenada pela Polícia Federal, e uma prisão nos Estados Unidos, coordenada pela HSI. Tá? Este grupo criminoso ele foi responsável por movimentar, através, claro, dos dados que a gente escolheu nas investigações e na cooperação policial, foi identificada a movimentação de mais de 14 milhões de reais. Como funcionava a organização criminosa? Basicamente, ela era formada por 5 núcleos. O primeiro, que era formado pelo alto escalão, onde situava os principais líderes da organização criminosa e os responsáveis pelo financiamento do esquema criminoso. O segundo grupo era o núcleo de logística, que era o responsável pela aquisição de passagem, falsificação de vistos, falsificação de documentos e de roteiros turísticos que serviam para subsidiar a narrativa de turismo das viagens dos imigrantes. Um segundo grupo, o terceiro grupo, era formado pelos doleiros, que eram responsáveis pela aquisição de dólares que seriam utilizados para pagar os coiotes mexicanos. O quarto grupo era o braço mexicano da organização criminosa, que era o responsável por recepcionar as vítimas no México. Este grupo, que era formado basicamente por mexicanos, eles eram responsáveis por receber os imigrantes, as vítimas, em solo mexicano e providenciar o trajeto até a fronteira terrestre do México com os Estados Unidos. E, por fim, existia o braço da organização criminosa nos Estados Unidos, que era basicamente formado por brasileiros que moravam nos Estados Unidos, que ingressaram anteriormente de forma ilegal e que eram responsáveis pelas cobranças dos valores devidos pelas vítimas aos coiotes aqui do Brasil. Tá? Em média, os valores que eram cobrados pelos coiotes, principalmente pelo chefe da organização criminosa, variavam entre 18 a 22 mil dólares, o que, trazendo para a cotação atual, seria em torno de 120 mil reais por casal de vítimas. Esses valores, geralmente, eles eram pagos de forma adiantada ou parcelada. Quando o migrante, a vítima, não tinha condições de arcar diretamente com os valores, geralmente existia um membro da organização que era responsável por financiar essa ida através do empréstimo de valores que posteriormente seriam cobrados. Tá? Esses valores que eram emprestados, em regra, eram cobrados juros altíssimos, o que tornava a dívida quase que impagável. E também, para garantir o futuro pagamento das dívidas, os coiotes também cobravam algum tipo de garantia, geralmente imóveis ali, que eram repassados aos coiotes através de contratos de gaveta. Nos Estados Unidos, a HSI prendeu um dos líderes da organização em Boston, Massachusetts, e deteve outros suspeitos para deportação. A primeira fase da Operação Rancórnia foi realizada em 2022 e, segundo a Polícia Federal, as ações simultâneas desta nova etapa foram planejadas para impedir a fuga dos investigados e garantir a preservação das provas. Polícia investiga caso de sequestro de menina de 12 anos em Santa Maria,
Boa Vista, no sertão de Pernambuco. Quem traz todos os detalhes sobre este caso é Hilary Christie. Boa noite, Hilary. Boa noite, Alana. É isso mesmo. A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o caso de sequestro de Ingrid Vitória, de 12 anos, próximo ao povoado de Caraíbas, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no sertão do estado. O crime aconteceu na manhã de terça-feira, dia 25, quando a criança voltava de Curaçá, Bahia, com o irmão de 3 anos e a mãe, que havia pegado carona com um conhecido da família. Em determinado momento, o homem agrediu e amarrou a mulher, e levou a menina no porta-malas do carro. A polícia já iniciou as buscas pela criança. A mãe de Ingrid, Adriana Gomes, foi encaminhada para registrar o boletim de ocorrência e não se pronunciou sobre o caso. O homem acusado de sequestrar é vizinho do pai de Ingrid, no distrito de Curaçá, na Bahia. A família vivia na Bahia e havia se mudado recentemente para o município de Floresta, Pernambuco. No caminho para casa, Adriana e as 2 crianças sempre passavam para visitar os parentes no povoado de Caraíbas. A Polícia Civil de Pernambuco se pronunciou sobre o caso e informou que está investigando o sequestro da criança, além de reforçar os canais de denúncia para quem possa ter visto Ingrid Vitória. Volto com você, Alana. No próximo bloco, reajuste salarial para profissionais da educação básica na Bahia é sancionado. O Nordeste News volta em instantes trazendo os detalhes sobre este e outros assuntos. Até já! Estamos de volta. João Pessoa é a única capital do Brasil com 3 bairros que homenageiam figuras ligadas à ditadura militar. Isso mesmo, Alana. João Pessoa é a única capital do Brasil que tem 3 bairros que homenageiam figuras ligadas à ditadura militar, afirma o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública da Paraíba. O órgão é responsável por formalizar uma recomendação conjunta com o Ministério Público da Paraíba, que definiu um prazo de 15 dias úteis para o município de João Pessoa apresentar um plano de mudança dos nomes de endereços públicos que remetem à ditadura militar. A solicitação pede a renomeação de espaços listados no relatório final da Comissão Municipal da Verdade da capital, incluindo bairros, avenidas e uma escola. O documento sugere a publicação de um decreto para alterar gradualmente as homenagens a figuras ligadas ao regime militar entre os anos de 1964 e 1985. A ditadura militar foi um regime autoritário que violou direitos humanos e a democracia da época. O regime buscava se perpetuar por meio da construção de uma memória histórica alinhada aos seus interesses. Como parte dessa estratégia, bairros e ruas foram criados e nomeados em homenagem a pessoas diretamente ligadas à ditadura. Os órgãos reforçam que, mesmo após 40 anos da democratização e de alertas de comissões da verdade em âmbito nacional, estadual e municipal, a cidade mantém símbolos que contradizem princípios democráticos. A justiça legal inclui leis municipais e artigos constitucionais que defendem a dignidade humana e a repulsa a regimes autoritários. A recomendação não prevê sanções imediatas, mas pressiona por uma revisão simbólica da memória urbana. Caso a administração municipal não se manifeste, os órgãos podem adotar medidas judiciais. Volto com você, Alana. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, sancionou a lei que garante o reajuste salarial dos profissionais da educação básica da rede estadual. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia há uma semana. Os valores tinham sido formalizados no dia 12 de março pelo governo da Bahia.
e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado em um acordo que estabeleceu também outros avanços nas carreiras. O ato ocorreu durante reunião de negociação entre o governador Jerônimo Rodrigues e a secretária de Educação, Rovena Brito, e representantes da entidade sindical. Para este ano, ficou definido um reajuste de 6,27% em maio e o retroativo a janeiro. Segundo a Secretaria de Administração do Estado da Bahia, com este percentual de aumento, o vencimento básico inicial da carreira será de R$ 4.965,24, 2% acima do piso nacional da categoria estabelecido pelo Ministério da Educação. A seguir, Polícia Federal combate esquema de fraude contra o INSS em Maxaranguape. Até já. Estamos de volta. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em parceria com a Universidade Federal do Estado, o Tribunal de Justiça de Alagoas, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Eleitoral, junto com a Secretaria de Estado da Comunicação de Alagoas, lançaram, nesta quarta-feira, o Observatório da Desinformação no Estado. A iniciativa busca combater as fake news e promover a integridade das informações, especialmente durante os períodos eleitorais, além de incentivar a educação midiática nas instituições. O projeto surgiu da preocupação com o crescente fenômeno da desinformação que tem prejudicado a democracia e influenciado negativamente a opinião pública, principalmente em momentos eleitorais. O observatório será responsável por monitorar, identificar, analisar e combater a propagação de notícias falsas, usando a tecnologia de ponta e metodologias especializadas. O projeto será coordenado por um comitê gestor formado pelos representantes das entidades participantes. A Polícia Federal combate um esquema de fraude contra o INSS em Maxaranguape. Hilary Cristi volta trazendo as informações. Isso mesmo, Alana. Estou de volta para falar que a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 26, uma operação para combater um esquema de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, no município de Maxaranguape, no litoral norte do RN. Durante as investigações, a Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários e a Inteligência Previdenciária comprovam que o grupo criminoso cometia fraudes utilizando documentação falsa para se passar por beneficiários do INSS. Os fraudores sequestravam os benefícios, alteravam a agência mantedora do INSS e o banco pagador para outras unidades federativas. Além de receberem as parcelas dos benefícios, contratavam fraudulentamente os empréstimos consignados à revelia dos titulares. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Maxaranguape com o objetivo de produzir provas que avaliem o prejuízo ao INSS, identifiquem coautores e desbaratam o grupo criminoso. Volto com você, Alana. No próximo bloco, polícia conclui investigação sobre a morte da candidata a vereadora do RN e indicia suspeito por homicídio culposo. As informações logo após o intervalo.
Estamos de volta com o Nordeste News. O governo do Ceará anuncia a publicação de certidão que garante incentivos fiscais federais para a instalação do polo automotivo no estado. Juliana Silva. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, anunciou que o governo federal concedeu incentivos fiscais ao polo automotivo do Ceará, garantidos pelo Ministério do Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços. Com isso, a empresa que propôs a instalação no polo poderá produzir veículos elétricos e híbridos no estado. O polo, localizado em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, será o primeiro modelo multimarcas de planta automotiva no Brasil. A previsão é gerar até 9.000 empregos diretos e indiretos e atrair um investimento inicial de R$400 milhões. A Comexport, maior empresa de comércio exterior do Brasil, é parceira do projeto com marcas renomadas como Mercedes-Benz, Honda e Volkswagen, já atuando no país por meio dela. Olha só este caso, um homem que tentou assaltar um depósito de bebidas no bairro Lourival, parente na zona sul Teresina, foi preso em flagrante após ser desarmado e agredido por pessoas que estavam no local. Uma mulher chegou a colocar pimenta nos olhos e na boca do assaltante. As imagens de câmera de segurança mostram duas mulheres sentadas na entrada do depósito quando o criminoso chega com a arma em punho e exige que uma delas o entregue o dinheiro do caixa. A mulher entrega o dinheiro, porém, em seguida, avança na direção do bandido e tenta tirar a arma dele. Os dois começam a se agredir e se afastam para uma sala do interior do depósito, enquanto a moça pede ajuda. Nesse momento, outro homem entra no local e aplica um mata-leão no assaltante, imobilizando e levando ao chão. A moça continua tentando desarmá-lo, enquanto uma terceira mulher sai da sala e pega um frasco de pimenta no balcão. Ela aplica a pimenta nos olhos e na boca do criminoso. E a mulher que começou a agredi-lo tira finalmente a arma de sua mão. O homem que imobilizou soca e chuta o rosto do assaltante, deitado no chão várias vezes, além de agredi-lo com um celular. Uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e prendeu o assaltante, que foi levado antes ao Hospital de Urgência de Teresina para receber tratamento. Em seguida, foi conduzido à Central de Flagrantes. Na segunda-feira, durante a audiência de custódia, a Justiça o soltou e determinou que fosse monitorado por tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil do Piauí está investigando o caso. Polícia conclui investigação sobre morte da candidata a vereadora no RN e indicia o suspeito por homicídio culposo. Vamos entender os detalhes sobre este caso agora. Isso mesmo, Alana. Volto para encerrar falando que a Polícia Civil concluiu na terça-feira, dia 25, a investigação sobre a morte da candidata a vereadora Edivânia Bezerra de Freitas, de 44 anos, no município Venha-Ver, no interior do Rio Grande do Norte, e o indiciou o único suspeito por homicídio culposo. Edivânia foi encontrada morta em 9 de agosto do ano passado, em uma zona rural da cidade. Ela estava debaixo do carro e dentro de um barreiro de água. Um homem que estava com ela no momento da morte foi preso pela Polícia Civil no mesmo dia, por volta das 11 horas da manhã, em Icó, no Ceará. Segundo a polícia, uma reprodução simulada constatou que o ocorrido no local foi um acidente, não um homicídio doloso. O laudo do Instituto Técnico Científico de Perícia apontou que a vítima não apresentava sinais de violência física, tendo o óbito sido acusado por asfixia e afogamento. O suspeito do crime foi indiciado por homicídio culposo. Segundo a Polícia Civil, por estar sob efeito de álcool conduzindo um veículo com condições mecânicas inadequadas, o que resultou num acidente. As investigações apontam que a vítima tinha uma relação com o suspeito que estava com ele no dia do acidente.
Segundo a polícia, em mensagens de áudio enviadas à família, o investigado afirmou que o carro havia se deslocado sozinho e atingido Edivânia após eles pararem o veículo no local. Ele alegou ainda ter tentado socorrê-la sem êxito. No relato, o homem afirmou que tinha parado o carro no local para urinar, enquanto a mulher tinha ido lavar o rosto no barreiro, porém o carro estaria sem freio de mão e desceu passando por cima da vítima, que ficou submersa na lagoa. Ele ainda disse que teria tentado tirar o carro de cima da vítima sem sucesso. Volto com você, Alana. Obrigada, Hilary, pelas informações. O Nordeste News desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta. Até lá.